Vamos então ver o atributo renunciar a interferir na evolução dos demais, que faz parte do grupo da cura, número 10. Um dos seres que muito ajudou o mundo enquanto estava encarnado, dizia que antes de nós ajudarmos alguém, nós teríamos que ter muito presente e ter muito claro que o poder que cria um indivíduo, este poder superior, e o poder que cria o mundo no qual o indivíduo existe, que este poder é capaz de tomar conta de ambos. Então, nós nunca teríamos que nos esquecer que um poder nos criou, um poder criou o mundo onde nós estamos e que, portanto, nós estamos entregues a este poder. Então é este poder que nos criou, que nos ajuda, que nos mantém, que nos sustenta. Isto teria que estar sempre presente. Este mesmo ser dizia que ajudar um indivíduo realmente é ajudá-lo a reconhecer que existe este poder dentro dele. Além disto, tudo é interferência, porque quando nós estamos em contato com este poder dentro de nós, tudo vai fluindo, simplesmente. E nós teríamos que apenas manter este contato. Então, o verdadeiro trabalho com o outro é um trabalho interno. O outro tem condições de conscientizar este trabalho interno. Todos têm condições de reconhecer este poder, de se voltar para lá e de não precisar mais de nada. Então nós temos que a todo custo lembrar o outro disto, porque se ele não faz isto, aí ele fica completamente dependente. Dependente de tudo o que não é isto. Quem faz isto consigo, quem faz este trabalho interior, de estar sempre recordando que existe um poder dentro dele, um poder dentro do mundo, quem faz isto está simplesmente ajudando todos a fazer isto, porque isto se transmite. E se nós continuamos a fazer este trabalho em nós e conosco, nós estamos com isto preparando um ambiente geral para isto. E enquanto este ambiente vai se preparando, enquanto isto vai acontecendo dentro do outro, nós continuamos a reafirmar este poder em nós, que está em tudo, está em todos. E isto vai dando impulsos lá dentro do outro. Isto vai ajudando o outro a ir percebendo isto. Então é um trabalho, na realidade, do poder. É um trabalho do poder em você, que está sendo reconhecido, lá junto ao poder dentro do outro. É o mesmo poder, é a mesma coisa. Então, se você trabalha assim, você não está interferindo. É o poder que está fazendo. O poder que está em todos, que está impulsionando o outro, que está desenvolvendo o outro. Quem quer colaborar, quem está a serviço, deve ter isto sempre presente, sempre em mente. Porque se isto não tiver presente, o que acontece é uma interferência, uma aberração. E se isso está presente, e se você está com isto muito na mente, no coração, na sua consciência, você pode estar mais ou menos seguro do que o que está acontecendo no outro está sendo feito pelo poder nele.
Mas você tem que ter muito cuidado com isto, para não misturar isto com esta ajuda comum que as pessoas dão umas para as outras. E que quase nunca inclui este poder na ajuda. Porque quem sabe do destino da pessoa é este poder. Quem sabe o que é melhor ou não para a pessoa é este poder. Então você está trabalhando com o poder, mas não mantendo o poder sobre o outro. Você está considerando que existe esse poder, tanto em você, quanto no outro, quanto no mundo, em tudo isso está aí. Isto em princípio. Agora, você ajudar o outro a reconhecer isto é muito básico, muito importante. Porque enquanto o outro não percebe isto, enquanto o outro não sabe disto, enquanto o outro não foi informado de que isto é assim, ele é um ignorante. Porque ele pode saber todas as coisas, mas se ele não souber isto, ele é basicamente um ignorante. Então, a maioria das pessoas são ignorantes, porque a maioria não conta com este poder. A maioria tem este poder lá dentro, mas não apela para ele. Não pensa em segui-lo. Não pergunta que poder é este que elas têm dentro. Não pergunta o que é que aquilo quer dele. Então você pode ajudar uma pessoa a ser menos ignorante. Pode ajudar uma pessoa a ir percebendo isto e a remover os obstáculos para que isto possa finalmente guiá-la. No fazer isto, no você estar lembrando o outro que o poder está dentro dela, que a guiança está dentro dela, que o destino já está traçado dentro dela. Você, para fazer isto, você, nesta ação, você movendo este impulso, não deveria estar pensando em nada sobre aquela pessoa. Porque no momento em que passa na sua mente um pensamento sobre aquela pessoa, no momento em que na sua mente, no seu ser, entra algo além de que existe este poder dentro da pessoa, aí já está havendo uma infiltração de pensamento teu, de ideia tua, de conceito teu, de visão tua sobre qualquer coisa. E isto já não é mais uma ajuda pura. Isto já é uma interferência. Então, se alguém pergunta uma coisa, se alguém se aproxima, ou se nós estamos na situação de ajudar alguém, ali precisa estar muito atento. Porque enquanto se tem presente este poder dentro dela, e dentro de nós também, que é capaz de fazer isto, nós temos que estar atento para não estar naqueles momentos engendrando nenhum tipo de pensamento. O único pensamento deve ser esta presença em ambos, em quem vai ajudar e quem deve ser ajudado. Qualquer outro pensamento nesta etapa vai prejudicar o trabalho, vai transformando aquela ajuda numa interferência. Agora, é claro que se chega a pergunta, ou se chega bem claramente o impulso para ajudar, então aí, como a ajuda vai incluir a palavra, vai incluir uma ação, aí entra o pensamento. Porque não deve ser uma palavra solta, deslocada, uma ação desordenada, aqui tem que entrar um pensamento. Mas o pensamento entra para ordenar as coisas que já foram invocadas. A palavra vem para dizer aquilo que o poder já começou a fazer, que o poder já preparou. É aqui que entra o pensamento. O pensamento não entra antes, porque este pensamento é que é a interferência.
Este pensamento é que é aquilo que não deve estar aí, no sentido deste atributo. Se você não está seguro, se você não tem uma convicção de início, não é? Se você não tem uma convicção de que você é este poder interno, que você é este ser interno, você não tem condições de ajudar um indivíduo neste sentido real. Porque o que você passa para ele é esta força, que se você não tiver, você não tem o que passar. Então, se você não tem esta convicção do seu ser interno, ter convicção não quer dizer ter nenhuma experiência sensitiva do ser interno, porque isto pode vir como não vir. Se você não tem esta convicção desta coisa interior, desta coisa interna, tudo que você faz não é ajuda. É algo paliativo que não vai nunca ajudar o indivíduo a chegar onde ele tem que chegar, que é nesta convicção e que é nesta busca, nesta direção. Existem, como sabemos, muitos estados normais das pessoas que não incluem nada destas coisas. E a ajuda para elas é você ajudá-las a fazer o que elas querem, é ajudá-las a fazerem o que elas têm em mente, a elas realizarem os seus planos, mas isto tudo para quem não quer interferir, ou para quem tem este atributo presente, porque esse atributo é uma lei, é uma realidade. Então, para quem não tem isto presente, a convivência é uma contínua interferência. A convivência é uma contínua intromissão. Intromissão porque você não sabe mentalmente e nem pessoalmente qual é o destino daquele indivíduo. Você não sabe em que ponto da trajetória para chegar naquele destino ele está. E se você não sabe o destino dele, se você não sabe aonde ele tem que chegar, você não tem condições de perceber o que é um obstáculo àquilo na vida dele ou em torno dele. Então você pode estar querendo eliminar um obstáculo à sua maneira e que na realidade aquilo não é um obstáculo. Aquilo é parte da trajetória dele e que precisa ser respeitado. Aquilo tem que ser reconhecido, tratado, desenvolvido. Você não tem condições com a sua mente, com a sua sensibilidade, com a sua boa vontade. Você não tem condição alguma de saber o que é um obstáculo ali ou não, para ajudar a remover. Então, se nós não temos esta contínua intenção permanente de estar neste plano, de estar neste nível e de passar para o outro esta convicção deste ser interno, deste poder interno. Se você não tem isto formado, vá fazer isto primeiro, antes de começar a interferir na vida dos outros. E antes de começar a indicar para o outro algo que você também não sabe. Porque este poder que está em todos, que portanto estando em mim, está em vocês todos, é o mesmo poder. Este poder, quando é invocado, quando é reconhecido, quando você apela a ele, ele já está agindo. Mas você tem que ter isto muito formado, muito presente, porque aí começam a chegar os atos, os gestos, as palavras, as ações, os pensamentos que estão em sintonia com isto, que estão em sintonia com o trabalho deste poder. Isto é um primeiro estágio de ajuda aos outros, sem interferir. Isto é um primeiro estágio. Quando este estágio vai se desenvolvendo, quando este poder vai agindo, então entra-se numa fase de pura realização deste poder interno. Aí, quando se entra nesta fase,
não há outra coisa a fazer senão observar, senão permitir, senão deixar que este poder aumente, que esta realização interna aumente. Nós estamos chamando de poder o eu superior das pessoas, a alma das pessoas, que é este poder. Nós não estamos falando de poder de mando. Nós estamos chamando a alma, o eu interno, de um poder, que é neste nível que se ajuda os outros realmente. Quando este poder já está na fase de maior desenvolvimento, aí quem ajuda o mundo ou quem ajuda os outros está neste desenvolvimento e nada mais. E isto desenvolvendo nele, isto em movimento nele, isto em expansão nele, está sendo no mundo, está sendo nos outros. Então aquele que está no desenvolvimento do poder, aquele que está nesta realização, pode não ter nenhum impulso para sair de onde está para ir ajudar ninguém, porque é inútil fazer isto neste estágio do desenvolvimento. Então, à medida que isso está acontecendo em você, à medida que isso está se dando em você, vai diminuindo a tua necessidade de estar querendo ajudar ali na frente. Então aqui, esta colaboração é ainda mais pura, porque você não teve ideia nenhuma. Isto quer dizer que a coisa já está acontecendo, a coisa está acontecendo totalmente. Nós teríamos que ter isto presente, porque temos que chegar a isto como curadores. Então, este atributo no plano da cura ajuda muito a nós sermos instrumentos de cura, a nós sermos instrumentos de harmonia para um indivíduo, para uma pessoa. E esse silêncio que vai se formando na atitude do curador, porque não existe curador falante, não existe curador ansioso por realizar, por fazer, por curar. Isto não é curador. Isto é outra coisa. Isto é um indivíduo de boa vontade que quer ajudar. Mas o curador não tem nenhum destes impulsos. O instrumento do curador é o silêncio. O instrumento do curador é esta impassividade, que não é frieza e nem indiferença. É este silêncio que se formou nele, porque para ele o que existe é esta realização, que não é egoísta, porque ele sabe, como curador, que esta realização é do mundo, é de todos, e que ele deve mantê-la viva. E para manter isto vivo, não há possibilidade de distração. Então o curador é silêncio, é puro silêncio. E este silêncio do curador não tem limite, não tem fronteira, não precisa de presença física, nem dele e nem da pessoa que é curada. Não há necessidade de nada disto no nível deste atributo, ou no nível deste trabalho de cura. Nós teríamos que ir percebendo estas coisas, não só para nós sabermos, não só para termos esta informação, mas para irmos trabalhando assim, para irmos vivendo assim. Porque a cada momento que passa, aumenta a necessidade de cura. A cada momento que passa, é maior o número de necessitados. E se você não está com isto em ação, se você não está com isto em desenvolvimento, se isto não é para você uma base, então você não tem condições de ajudar ali, efetivamente. Nós vamos então notando que este silêncio curador
traz também uma instrução, mas não é uma instrução falada, é um outro tipo de instrução. E isto precisa chegar a perceber. E no trabalho de cura, que inclui esse trabalho de instrução, esse trabalho de cura é o que está chamando por nós. Isto é o que está nos chamando. Porque aí, a partir daí, as ações externas, os atos externos, os recursos que nós possamos usar para a cura, para a instrução, para a ajuda do outro, tudo isto vai surgindo como acréscimo. Não há uma forma pré-estabelecida disto ir acontecendo. Isto tudo vai surgindo como acréscimo. Isto tudo vai surgindo como consequência de nós termos tomado esta atitude. E nós então, nesse silêncio curador, vamos nos dando conta de muitas coisas. É muito importante começar a chegar aí, chegar neste silêncio curador. Isto é, você cultivar esta certeza de que isso está lá dentro, que este poder está lá dentro. Porque a uma certa altura nós vamos descobrir lá nesse silêncio e lá nessa instrução que a ilusão e o erro não precisam ser combatidos. Quem combate os erros e quem combate as ilusões são os barulhentos. São aqueles que vivem de barulho, de rumor. Porque quem começa a entrar aqui não tem nada mais do que combater. Não tem nenhum erro mais a ser combatido. Não é que os erros não existam, que as ilusões não existam, porque somos todos muito imperfeitos. O que muda é o nosso grau de instrução. Então, aqui, quando nós percebemos a ilusão e quando nós percebemos o erro, lá onde ele está, principalmente em nós mesmos, aqui se trata de afirmar este real e não de cuidar do erro, e nem de cuidar da ilusão, e nem de discutir com isto. Então se trata de reafirmar este poder, este centro interno, que este erro e esta ilusão vão se dissolvendo por si, vão se redimensionando, vão se afastando ou vão se dissolvendo. Nesta etapa, quando chega o momento de nós lidarmos com o nosso ser e com o ser dos outros desta forma, se nós não começamos a entrar neste caminho da cura e da instrução, nós vamos ficar em dificuldades. Então, nestas etapas, há pessoas em grandes dificuldades, com os seus próprios erros, com as próprias limitações e em dificuldades ainda maiores com as ilusões que têm. Esta ilusão da gente querer que as coisas sejam como a gente quer, ou como a gente pensa, ou que as coisas sejam como a gente vê. Estas ilusões todas. Então, quando chega nesta etapa de lidar com o poder interno deste jeito, se nós não assumimos isto, se nós não nos damos a possibilidade de exercer isto, as dificuldades vão ser maiores do que antes, quando nós nada sabíamos. E vamos perceber nessa instrução, além de que isto se dissolve por si, que isto não tem valor nenhum, que isto é irreal, os nossos erros são irreais, nossas ilusões, tudo isto é irreal. O real é aquilo que está lá dentro, o real é aquele poder. Então, quando nós nos consideramos assim e que vemos que isto se dissolve por si, não é que você não cuide disso, não olhe isso e não faça mais nada. Aí isto vai crescendo. Você não vai lidar com isto, mas vai lidar com este poder, você vai lidar com este ponto.
Você vai trabalhar este reconhecimento, esta afirmação, porque isto vai se dissolvendo. E a outra coisa que você aprende nessa instrução é que o caminho é livre, o caminho é aberto. É que não há impedimentos para o teu caminho. Mas não há impedimentos, não é quando você vai lá demolir o impedimento. Não há impedimentos quando você está bem reconhecido neste processo, quando você está bem unido com este poder, com este ser interior, com este núcleo interno. Então aí você vai ver que não há obstáculo, que o caminho é livre. Materialmente ou aparentemente, pode haver muitos obstáculos, mas o caminho é livre porque você os atravessa a todos. Você os atravessa e eles vão ficando para trás. Porque o obstáculo existe sempre. Existem obstáculos como existe tudo neste universo. Mas ali você os atravessa. Este poder faz isto e te dá esta instrução. Bem, isto são indicações para você renunciar a interferir e para você não interferir. Não interferir, inclusive, no teu destino. Não interferir, inclusive, em você mesmo. Porque você pode renunciar a interferir ao outro, porque acha muito difícil conhecer o outro e saber lidar com o outro sem interferir. Mas você continua interferindo sobre você. Você continua ditando coisas irreais para você. Você continua fazendo o mesmo trabalho voltado para você. E aí parece que você renunciou a interferir, porque você está tratando só de você. Mas você pode estar tratando de você, lidando com este poder, invocando este poder, e ele então vai fazendo as coisas, ou você pode estar interferindo sobre você. Você pode estar determinando, decidindo, optando, todas essas coisas que as boas pessoas fazem. Então este atributo está um pouco além das boas pessoas. Este atributo está um pouco além daquilo que é uma norma vigente de ser correto. Isso está um pouco além. É muito delicado o limite entre você ter bastante consciência disto e começar a acontecer uma interferência sem que você queira e perceba. Este limite é muito delicado. Então você pode, inclusive, não ter intenção de interferir, mas existe sempre aquilo que se chama de intercâmbio. Você está no mesmo ambiente, energias estão sendo intercambiadas. Aqui aquilo que você é, aquilo que você emana, aquilo que você está construindo, aquilo que você está irradiando, isso está sendo intercambiado com a mesma coisa nos outros. Aqui está havendo um intercâmbio. E esse intercâmbio que você não está dirigindo, que você não está conduzindo, isto é um intercâmbio natural e que nós todos precisamos. Todos nós precisamos disto. Porque, embora em cada um de nós esteja acontecendo um processo individual, neste processo está incluída a realidade de que este indivíduo é muito maior. O indivíduo não é cada um de nós. O indivíduo é esta raça humana, é esta humanidade, este é que é o indivíduo. Então, este indivíduo único tem nesse intercâmbio a própria circulação da sua vida. Então, ouvindo tudo isto sobre interferir e não interferir, nós não vamos esquecer que nós estamos nos intercambiando continuamente. E esse intercâmbio e esta troca, isto é necessário para a vida do todo, para a vida do indivíduo em geral.
Então nós podemos estar aqui deliberadamente nos intercambiando, porém não estamos conduzindo este intercâmbio. Nós estamos apenas conscientes de que está havendo um intercâmbio e estamos permitindo isto. Então, como é que nós ficamos neste intercâmbio necessário? É muito simples. Nós estamos neste intercâmbio sem nos desligar da nossa conexão, porque aí nós não ficaremos impressionáveis diante do que o outro está nos enviando. Porque o outro, queira ou não queira, está nos enviando. Nós estamos recebendo, estamos trocando. E isto funciona de forma sadia, isto funciona dentro de uma ordem, isto funciona dentro de uma realidade. Se enquanto está havendo este intercâmbio, você não perde a noção do seu centro. Porque é o centro de cada um que vai graduando, que vai equilibrando, que vai aceitando, redimensionando, filtrando, rejeitando, na medida correta, o que flui aqui. Agora, se você perde esta conexão, se você esquece desta conexão, então você fica influenciado. Isto é outra coisa. Você ficou influenciado porque você perdeu a sua conexão, não porque o outro te emitiu alguma coisa. Ele vai te emitir alguma coisa e você vai receber isto naturalmente, simplesmente. Isto é a lei da circulação no indivíduo único. Agora, para isto não ser uma influência que é uma interferência, isto não depende do outro. O outro está dando o que ele é, o outro está dando o que ele tem. Todos, cada um está dando o que tem. E isto não tem nada a ver com influência, você recebendo isto. Você fica influenciado e você começa a deixar de ser o que você é quando você perde a sua conexão, não quando recebe isto. Sabendo estas leis, conhecendo isto e começando a experimentar este trabalho, começando a entrar neste tipo de serviço e neste tipo de atuação, não há mais a possibilidade de você querer se retirar, de você querer sair do convívio, a não ser que este poder interior, que esta coisa interior, determine que você precisa sair do convívio. Mas você vai sair do convívio para treinar aquele silêncio sob o poder dele. Todos os outros tipos de sair do convívio e de se retirar são todas coisas de criança. São todas coisas infantis dentro desses atributos, dentro destes preceitos. Então é preciso nós sabermos balancear muito tudo isto, porque há momentos em que este poder geral, nos coloca numa situação de ter muitos contatos em função disto. E tem momentos que este poder nos coloca em situação de ter menos contatos. E nós temos que ter fé neste poder, que isto vai ser balanceado, que isto vai ser equilibrado. E este equilíbrio vai ser benéfico para nós, vai ser benéfico para todos, vai ser benéfico para o mundo. Agora, se você começa a você regular quando é que você está mais em contato, quando é que você está... Isto é uma interferência. Isto é uma interferência tua num processo que você mentalmente e pessoalmente não tem condição alguma para organizar, para ordenar e para determinar. Então, se nós começarmos a revisar com isto o nosso direito à liberdade, não é? O nosso direito a
a livre-arbítrio, se nós começamos a ver isto tudo sob a luz da não interferência, todos esses conceitos vão mudar bastante em nós. E nós vamos usar livre-arbítrio, vamos usar a liberdade, se é que existe, nós vamos usar isto tudo em função disto, em função de estar com este poder interno, com este poder maior, em ação, fluindo. Vocês têm alguma pergunta sobre isto? Pois não. Não é, às vezes, o serviço, você conversar com uma pessoa, principalmente quando essa pessoa vem te pedir ajuda ou vem conversar com você? Sim, isso tudo está incluído no que se falou. Que você ajude uma pessoa com a palavra. Que você responda a algo que uma pessoa está perguntando. Mas aí, no ouvi-la, você teria que não estar pensando nas suas coisas. Você teria que estar ouvindo o que ela está dizendo sem pensar em nada. Senão você não tem condições de responder sem interferir. Você tem que, enquanto ela está perguntando, enquanto ela está pedindo ajuda, enquanto isso está se preparando, você tem que estar totalmente recolhido no seu interno, que é o interno dela. Naquele processo, naquele momento, não deve estar entrando nada seu deve estar em movimento. Você ali deve estar quieto. Agora, na hora de se exprimir, na hora de responder, é claro que tem que entrar aí até o teu pensamento, para organizar as coisas, para ordenar as coisas, para fazer as coisas da melhor forma possível. Mas no momento da transmissão, no momento que você está captando a necessidade do outro, ali você tem que estar simplesmente em silêncio. Ali não deve ter nada seu se movendo. É depois disso que começa o seu movimento, que é para que esta ajuda possa se materializar através de você. Nós estamos falando estas coisas muito em função de cura, muito em função de trabalho de cura, que é o sentido desses atributos. E todos nós somos curadores em potencial. Todos nós temos esta potencialidade de sermos curadores. Porque numa humanidade que precisa de cura, num planeta que precisa de cura, todos devem ter a energia da cura, para se ajudarem uns aos outros e para curarem a si próprios. Porque a cura é nossa, somos nós que nos curamos, nós temos esta energia. E tudo isto são princípios de cura. É assim que você começa a se curar, é assim que a cura começa a acontecer em você. E à medida que ela vai acontecendo em você, a vida, o plano, o poder total, o poder geral, vai encaminhando aqueles que você vai ajudar. E aqueles a quem você vai ajudar são aqueles que estão sintonizados com a tua vibração e que estão em sintonia com o ritmo com que você está fazendo isto. Se isso está acontecendo em você, aqueles que este poder maior traz para ser ajudados são todas pessoas na mesma linha, no mesmo ritmo, e que vão usufruir do seu ritmo para introduzir a cura neles, para realizar a cura neles. Todos estão em processo de cura. Nós chamamos de curador, chamamos de pacientes, mas todos estão num trabalho só, diante da cura. Todos estão no mesmo trabalho. Acontece que ali, na hora do encontro, um está um pouco mais desenvolvido neste mesmo trabalho. Então pode estimular o outro, pode impulsionar o outro. Mas tudo isso se faz no silêncio. Tudo isto se faz dentro desta atitude. É dentro deste estado de não interferência. Agora, aqui tem uma pergunta. Por que meios existem estas intervenções dos irmãos do espaço? Como podem ocorrer estas intervenções?
Bem, esse estágio que nós estamos observando aqui, isso é o nosso estágio. É a não interferência no estágio humano. Os irmãos do espaço já transcenderam esse estágio. Os irmãos do espaço, estes avançados, estes mais evoluídos, já estão em outro estágio. Eles já estão com esta possibilidade de interferir completamente anulada. Não existe esta possibilidade, porque os irmãos do espaço que trabalham nos ajudando, não são eles nos ajudando, mas essas consciências já estão em um nível de colaborar na ajuda entre planetas, entre mundos, entre humanidades. Então, no nosso nível, nós estamos ajudando um outro, o outro está nos ajudando, está havendo um intercâmbio. No trabalho dos irmãos do espaço, é um mundo que está colaborando com o outro, são mundos que estão se inteirando, são partes do universo, são áreas do cosmos que estão se intercambiando. Não são os irmãos do espaço individualmente. Nenhum deles está ali individualmente, naquele nível de consciência. Então, aquilo é um intercâmbio maior, não é um intercâmbio individual. Então, se tem irmãos do espaço aqui colaborando, eles estão representando uma área da consciência do universo colaborando com esta aura planetária. Ali são mundos que estão em colaboração. Então, este sentido da interferência, naquele nível, não se pode dizer que exista. Eu estou falando de irmãos do espaço da fraternidade branca, da Irmandade. Não estou falando de outros irmãos que podem estar aí do plano astral ou do plano mental interferindo aqui. E isto é um assunto de nós estarmos conectados para não sofrermos esta influência. Embora para alguns esta influência seja considerada muito agradável. Como vocês veem, pessoas aí que não são muito conectadas, ficarem recebendo mensagens, tomando nota de mensagens. Quer dizer, isto é muito agradável, principalmente quando essas mensagens são bonitas. Mas isto é um nível de comunicação que está aquém desses processos de não interferência que nós estamos estudando. Então, esta fraternidade ou esta irmandade, isto não são indivíduos interferindo aqui nem ajudando aqui. Isto são partes da consciência intercambiando, auxiliando, estimulando, impulsionando o poder aqui, a consciência aqui, do planeta todo, não de nenhum de nós. Porque não existe esta autorização em planos superiores. Então aqui existe um plano evolutivo, cósmico, no qual os mundos estão inseridos. Então, dentro deste plano, é que estão essas luzes, é que estão estas naves, é que estão esses irmãos. Não é como uma comunicação aqui, que está muito na dependência do nosso arbítrio e muito na dependência do nosso nível evolutivo. Ali não. Ali é um outro tipo de intercâmbio que eles representam, não individualmente. Indivíduos pode ser até que eles sejam, mas não é assim que eles estão agindo. Eles estão agindo como partes de uma consciência, que está intercambiando com esta consciência. Isto é muito impessoal. Tal seria que um irmão do espaço estivesse lidando conosco pessoalmente. Pode até existir isto, mas isto espiritualmente é uma interferência. Espiritualmente. E esta mesma pessoa pergunta se Paul Brunton, que era um destes instrutores que nos estimulavam, onde está localizado isto. Então, assim como irmãos do espaço representam partes da consciência
representam mundos ou representam partes do plano, esta consciência, que nós chamamos de Paul Brunton, representa também um impulso estelar. Não é Paul Brunton ensinando, não é um indivíduo ensinando. Aqui é um canal trazendo um impulso de Sirius. Então é um impulso de Sirius canalizado ali. Aquilo não é para nós um indivíduo. É um indivíduo que está naquele papel. Mas o que está fluindo ali não é o indivíduo. O que está fluindo ali é o impulso de Sirius. Então é como uma nave aquilo. É como um irmão do espaço. Só que de Sirius, de outros mundos estelares. Como pode haver outros, de Vênus, de Mercúrio. Mas nós precisamos estar com estas coisas presentes para não misturarmos as coisas, não degradarmos estas coisas, não colocarmos estas coisas no nosso plano de intercâmbio, de compreensão, de evolução. Isso está além, isso está acima. E nós estamos, nesse trabalho, lidando com o desconhecido para nós. E por isso precisamos do silêncio. Porque é no silêncio que se compreende estas coisas. É no silêncio que se percebe essas coisas. E é no silêncio que se sabe estas coisas. Não é com a mente funcionando. É no silêncio que se chega a este conhecimento, que se chega a perceber um intercâmbio destes. E aqui uma pessoa diz que a educação acadêmica caminha a passos largos para o colapso e que vários fatores colaboram para isso em todos os níveis. Eu sou pedagoga e sinto-me impotente diante da descredibilidade tanto de alunos quanto da sociedade. Essa instituição não seria um caminho ainda para a transformação? Há luz no fim deste túnel? Olha, não há possibilidade das pessoas se transformarem se as estruturas nas quais elas estão fechadas não se romperem. Então tudo aquilo que é estrutura não tem conserto. Então pergunta se há luz no fim desse túnel. No fim desse túnel não tem luz nenhuma e essas estruturas vão todas ser demolidas. A luz não está no fim deste túnel. A luz está dentro de cada indivíduo. A luz está no centro de cada indivíduo e não no fim desses túneis. Não espere ver luz no fim desse túnel, porque você vai se enterrando cada vez mais. A luz está no seu interior. E a luz no seu interior vai te dar as possibilidades de estar ali enquanto você tiver que ficar, estimulando a luz nos outros, o que é um trabalho de Hércules, para quem faz de fora para dentro. Mas que é um trabalho muito simples e é o trabalho da vida quando se faz de dentro para fora. Isto é, você fazer isto em você e deixar o resto. E assistir o que vai acontecendo, sem interferir, porque ninguém é obrigado a fazer isto. E também não são todos que podem fazer isto, porque eles ainda têm que andar no túnel. Eles ainda têm que estar mais um pouco neste túnel. Então, essa falta de credibilidade, todas essas crises, isto tudo, se tivesse outra forma de acontecer, seria mais harmonioso. Mas eu não sei se neste planeta e com esta humanidade tem outra forma, para a maioria. Tem outra forma para um ou outro, mas para a maioria parece que esta é a única forma. Então nós temos que ver isto positivamente. Teremos que ver isto como um bem ou como um mal necessário. Mas mesmo que seja um mal necessário, a luz e a hierarquia transforma sempre em bem. E se você busca a sua luz interior, e se a sua luz interior começa a irradiar, ela transforma isto em bem. Porque quem está neste túnel e quem está nesta luta e neste conflito, aí também está aprendendo alguma coisa.
Aí está aprendendo a ser forte, aí está aprendendo a buscar este poder dentro dele, porque vê que nenhum outro poder resolve. Não há nada que resolva isto. E a pessoa vai descobrindo, e precisa que ela descubra isto bem claramente, que é para ela se voltar para este verdadeiro poder. Esses que estão em crise, nesta situação desta pessoa, esses estão chegando no ponto de reconhecer este poder e esta luz própria. E os outros precisam passar ainda um pouco mais por esta experiência, precisam lutar um pouco mais, precisam se iludir um pouco mais para chegar neste ponto. Todos chegam lá, todos vão chegar. Se não for nesta vida, vão ser numa outra. Todos vão chegar. E isto precisa ter presente. Agora, não ter pressa. Porque isso são processos internos e muitas vezes são invisíveis. Muitas vezes não são perceptíveis. Aqui precisa estar nesta luz, estar neste exercício, estar neste trabalho, mas sem relógio, sem calendário. O ritmo do relógio, o ritmo do calendário, o ritmo de certos ciclos materiais nem sempre correspondem a esses ciclos internos. Nem sempre corresponde aos ritmos internos. E é muito sábio saber lidar com esses dois ritmos. Saber buscar harmonia entre esses dois ritmos, para um não colidir com o outro.